é uma novidade, nenhum de nós passa por ela. É quase que uma companheira de todos os dias. Obrigada, Paulo. A gente escolheu esse tema por ele ser muito coerente, como a gente acabou de ver agora, com o estado geral em que todos nós nos encontramos. De forma diferenciada, porque desta vez nós podemos entrar em processos de crise com consciência. Eu queria começar esse estudo trazendo para vocês essa pequena apresentação. Ela dura 2 minutos. Queria que vocês acompanhassem isso. Talvez a gente possa começar a falar de crise pensando nas 2 frases últimas mais diretamente. Estou me transformando. Me encontro no futuro. Estarei melhor. Faz sentido para nós? Então, a primeira coisa que trazemos para nós, para falar sobre crise, é que ela nos acompanha de forma pessoal, diretamente, de dentro para fora e também de fora para dentro. Se existe uma crise interna, existe uma crise externa. Se existe uma crise externa, existe uma crise interna. Compreendem isso? Isso é um princípio ótimo para podermos falar dela. E trouxe esse personagem que para mim é um conforto, olhar para esses olhos maravilhosos e essa mente que brilha, porque fala para nossas almas, não é verdade? E ele diz, as pessoas têm medo das mudanças. Eu tenho medo que as coisas nunca mudem. Não é verdade? A mudança, a crise, na verdade, é uma tentativa da ordem natural e cósmica do universo de proceder mudanças, de promover mudanças. O que o universo faz, o que a ordem geral, a lei cósmica ou a lei divina faz quando ela precisa promover mudanças? O que ela faz? A Jyoti, nossa professora de yoga aqui presente, com
contou para nós da história de Shiva, que é a destruição para construção, não é verdade? Então a busca de ordem natural e cósmica é que promove as mudanças em nós. Ordem natural. Muitas vezes nós vamos nos encontrar em plena desordem. Muitas e muitas vezes. E a organização geral, vamos dizer assim, a ordem maior, permite que nós então entremos em crises a fim de promover as mudanças necessárias. Ok? Se a mudança é obstruída pela parte da consciência que comanda a vontade, o resultado é uma crise, para tornar a mudança estrutural da personalidade possível. Então seria mais ou menos assim. Eu esqueci de dizer que esse trabalho que estou trazendo para vocês, ele está presente nas palestras, que no final do texto eu vou mostrar, do Guia do Verso 8. Também a gente poderia encontrar algumas passagens do Evangelho para dizer das mudanças, das crises, mas eu penso que neste momento nós precisaríamos compreender um pouco mais sobre como é o mecanismo da crise. Compreende? Se isso ficar compreendido para nós, pelo menos um pouco, já está bom. Falar sobre ele não é fácil para nós, porque ele abrange infinitas possibilidades. Eu poderia falar sobre isso de muitas formas. Eu escolhi uma forma direta e reduzida, para trazer um conceito em que a gente pudesse lidar com ele todos os dias. Compreenderam? Se isso acontecer, eu vou ficar com o meu coração satisfeito. E eu conto com vocês para irem elucidando. Não entendi, volta. Né? Me explica melhor. E eu tento fazer isso. Combinado? Então ele está dizendo aqui, se a mudança é obstruída pela parte da consciência que comanda a vontade, quem comanda a vontade para mim geralmente? A personalidade. Dificilmente nós estamos na vontade de Deus para nós, ou dificilmente nós encontramos a parte da alma que se comunica conosco e define a nossa vontade. Vocês já experimentaram isso na prática? Tem ideia de como que seria? Vamos supor que você está num trabalho. Você trabalha nele há alguns anos e várias vezes você pensou, nossa, não é nada disso que eu gostaria de estar fazendo agora. Nossa, bem que eu podia mudar de emprego. Já estou eu aqui fazendo a mesma coisa que eu já estou cansado de fazer. Não é verdade? Então eu venho numa linha do tempo com várias turbulências. Algo dentro de mim se comunica comigo dizendo, não é isso mais que você precisa agora. Mas eu, seguindo a minha vontade de fazer como eu acho que deve ser feito e não como eu sinto que deve ser feito para mim, eu continuo naquele trabalho. Passa alguns anos e de repente o meu chefe chega e diz, estou lhe demitindo. O quê? Quantos anos eu me dei nesse trabalho, quantas coisas eu fiz para essa empresa, dei meu sangue, eu nem gostava tanto disso, e agora vem uma demissão direta, sem me dizer nada. Durante todo o tempo que a alma registrava aquele sentimento, algo também acontecia externamente que não se registrou. Possivelmente o chefe falou alguma coisa, não deu certo alguns processos do trabalho, alguma coisa incomodou, mas a vontade do ego, da personalidade, não registrou aquilo. Aí ela recebe a demissão como algo inusitado. Ok?
Até aí dá para acompanhar? Então, o resultado é uma crise. Como é que pode ser uma coisa dessa? Vários e vários sinais para que eu promovesse uma mudança dentro de mim e eu não os vi, não os registrei, não fiz sentido algum, não fazia sentido algum para mim. Como a ordem natural age sobre mim, então a crise chegou. Basicamente, o pensamento é esse para nós. Nós vamos lidar com esse mecanismo durante todo o tempo para compreender isso. Ela também pode se manifestar de inúmeras maneiras, através de uma dor, de uma dificuldade, de uma convulsão, uma incerteza, uma insegurança, uma troca de modos de viver. Quem quer dar um exemplo que contenha uma situação dessa? Alguém quer? Uma dor. De repente, uma enfermidade. E aí, eu olho para ela e digo, algo está errado com minha organização física. E vou ao médico. Chego ao médico e o médico diz, olha, agora nós temos poucos recursos. A enfermidade está em processo avançado. O quê? Como? Como que isso aconteceu? De novo, algo em mim se tumultuava, eu não via, acontecia de novo, não via, acontecia de novo, não via, e de repente, o buraco. E aí a senhora dor, a senhora enfermidade, a senhora dificuldade se apresenta na minha vida. E eu acredito que ela é algo inusitado, é uma crise. Todo o meu organismo já está debilitado. Vocês já viram isso acontecer? Ou um processo de insegurança. Como eu trabalho com sintomas psíquicos, eu posso dizer da síndrome da perseguição. Como é que chama isso? Hã? Quê? Transtorno? Isso, transtorno do pânico. Não é verdade? Ou uma depressão, ou uma bipolaridade, que também manifestamos. O que acontece? Vamos dizer da síndrome do pânico. Segundo os estudiosos lá da AMENG, Associação Médica Espírita de Minas Gerais, a síndrome do pânico é um compromisso assumido no plano espiritual de auxiliar alguns irmãos que eu prejudiquei no passado, mas quando eu chego aqui eu não quero saber desse compromisso, e lá na frente eles me acham. E começam então a se aproximarem de mim e interferirem no meu funcionamento psíquico, emocional, diretamente. E a todo instante eu tenho a sensação de que estou sendo perseguido. E eu ando me escondendo para que não seja encontrado. Mas acontece que eu tinha feito esse compromisso lá atrás. Como eu me recusei, e nem me lembro do que se trata, vai indo, a gente nem lembra do que é mesmo. Estou em crise de pânico. Compreenderam? Então, todos os processos que nós queremos, a incerteza. A alma diz, larga isso, relacionamento, aquela coisa, não vai de jeito nenhum, não sai, não acontece do jeito que eu quero, e eu digo assim, não posso deixar, eu amo, é a pessoa que Deus enviou para mim, e está tudo ruim, nada flui, nada cresce, nada se desenvolve, e eu lá na incerteza, na insegurança de fazer a mudança necessária. O que acontece comigo? A crise. Aí de repente eu perco o emprego,
aí acrescenta mais uma coisa, aí de repente alguém morre ligado a mim e eu morro com aquela pessoa. Eu jogo toda a minha insatisfação naquele processo. Eu vivo aquilo intensamente, exageradamente e entro em crise. Aí estou deprimida. Passo bons momentos em depressão. Que é, esqueci o que é mesmo que a alma disse para mim durante tanto tempo, eu já nem me lembro mais do que se trata. Compreenderam? E aí esses movimentos da vida vão aparecer para mim também. Isso aqui, ó, infinitas possibilidades. Modo de viver. Quando nós perdemos os recursos materiais e vamos à falência. Quanta gente sofre por isso? A falência ocorreu de ontem para hoje? Nunca, não é verdade? Ou vamos usar o exemplo aqui da Isadora, que é novinha. Passo o ano inteiro e eu estudo Mahler. Não é assim? Mahler menos. Mal e menos. Serve para você, Bruno? A carapuça assim, Nossa Senhora. Quando chega no final do ano, terminei o curso de Direito, quero passar na OAB. Lascou-se. Cadê o recurso? Aí eu entro em crise, em pânico, choro. Ah, Lena, tem que rezar para passar. Só rezar vai resolver. O que acontece? Se eu não criei recursos para isso, como é que eu quero aquilo? Olha a incoerência do nosso pensamento. Eu não escutei, não quis participar, não ouvi meu coração, minha alma, não dei atenção a quase nada do que a vida mostrou para mim, aí eu estou em crise. Aí a crise, meu Deus, o que eu vou fazer? Não é verdade? A crise é a correção para que eu faça as mudanças que eu ainda não fiz e que às vezes eu passei uma vida inteira sem fazer. Compreenderam? Sim. Lene, a gente pode considerar que continua fazendo, porque, por exemplo, eu ainda posso transferir a responsabilidade da minha falta de estudo. Bom slide. Aí eu vou falar com o professor que não presta, a escola que não está boa. Bom slide, mas eu volto lá com você, tá certo? Então a crise ocorre como tentativa de destravamento de estilos de vida e arraigados e estáticos, de maneira a tornar possível um novo crescimento. A vida é movimento, é busca de uma situação para melhor. Essa frase é tudo, a vida é movimento. A vida é movimento. Eu estou aqui e ela vai me conduzir, queira eu ou não, para a minha própria evolução. A gente viu isso no primeiro slide. Se eu me recuso a caminhar daqui lá, o que vai acontecer comigo? Parar. Várias crises. Várias. Crises de toda ordem vão acontecer comigo. Porque algo se movimenta para me levar para lá. E eu quero ficar estático, arraigado. São ciclos, né? Não é verdade? Ainda há pouco a Valda falava da importância de ser coerente. Eu fico feliz quando eu sou incoerente. Quando o que eu pensava ontem, não penso mais hoje. Como a forma de agir de ontem, do mês passado, do ano passado, não é mais a forma que eu ajo hoje. Fico feliz da vida. Ah, mas você mudou. É verdade. Se eu não pus a minha vida em movimento, quem é que vai pôr para mim? Não é verdade? Se não houve alguma coisa que me estimulasse a fazer alguma mudança, então eu não sou incoerente com a minha evolução, mas sou incoerente com os meus passos. Um passo dado, eu preciso voltar e dar ele de novo? Preciso, né? Se eu não tiver consciência, se eu não souber o que eu estou fazendo, vou precisar. Mas se eu der um passo consciente, está dado.
Vou voltar para quê? Para encontrar o Rodrigo no mesmo lugar? Então a crise é um destravamento, ela nos impulsiona a fazer uma mudança na nossa vida. Mudança real, consciente, de responsabilidade, nós vamos ver daqui a pouco. A crise também, ela demole e quebra o que é momentaneamente doloroso, mas não se pode pensar em transformação sem ela. Não. Compreende? Não se pode pensar em transformação sem passar pela crise de forma dolorosa momentaneamente. Todas as pessoas que já trabalharam, já se trabalharam, reconhecem que a dor que sentimos quando enfrentamos as nossas próprias limitações é momentânea. Ela dura, às vezes, um momento em que estamos trabalhando. No momento seguinte, nós já temos uma melhor posição, uma melhor compreensão. E isso destrava e move a vida para que eu me sinta melhor. Compreende? Alguma dúvida até agora? Por isso eu trouxe aquelas imagens belíssimas, né? Falando da nossa transformação. Que é, eu então quebro um processo que eu vinha antes, sofro com a quebra daquilo e vou adiante. Compreenderam? Cada transição do crescimento, nos pequenos ou grandes casos, é sempre repleta de crises. 1, 2, 3, 4. Se eu quiser avançar, muitas quebras. Muita pedra que a gente fala, né? Muita pedra do caminho nós vamos tirando. Cada obstáculo que eu mesma coloquei, porque não ouvi, não senti, não dei atenção aos processos naturais da minha vida. Então, cada processo desse, depois eu crio as dificuldades, as barreiras entre a realidade interna e a externa, e vou demolindo, até encontrar aquilo que vai dentro de mim, que é verdadeiro, coerente comigo, simples, natural, e posso seguir adiante. Dá para entender isso também? O Guido Pessoa que tem uma palestra inteira para falar sobre a parede. Que é essa coisa que nós muitas vezes colocamos, que está lá também, que é aquela separação que eu coloco, Elisete. Que é, isso não sou eu, isso sou eu. Isso é uma separatividade. Isso eu entendo que o problema é do Firmiano. Vivemos felizes para sempre, combinamos isso. No meio do caminho a gente desistiu. Do felizes para sempre. Mas a culpa é dele. Foi ele que quebrou o combinado conosco. Eu não vi nada do que aconteceu durante os nossos 20 anos de relacionamento. Para mim estava tudo bem. Aí ele chega e pede demissão do carro. Ah, Firmiano. Ai dele, se fizesse isso comigo. Chame Hipólito. Eu estou aí. Olha como que eu respondo. Ai dele, se fizesse isso comigo. Logo eu, como que você foi me abandonar? Não é verdade? A gente diz isso. Eu sou a melhor pessoa na sua vida. Você escolheu Antonieta, mas a melhor sou eu. Não me quis. Não é verdade? Porque essas pedrinhas que eu fui construindo, me separando da realidade, me impediram de ver o que exatamente estava acontecendo na minha vida. E eu crio essas barreiras de tal forma que eu não olho para lugar nenhum. E eu acho que quem tem que mudar é quem? Sempre. Só Firmiano.
Se ele mudasse, se ele fizesse como eu acho que ele precisa fazer, seria ótimo. E aí eu estou em crise, não é por minha causa, é porque ele não mudou. Ainda temos essa condição, né? Falei para a Fátima que desse jeito eu também quero. Olha, gente, quem não salva uma criatura dessa? Tanto o indivíduo quanto a humanidade passa por uma série de crises. Eu falei que esse passou por uma crise, mas tem salvação. Não está nem desesperado, está tranquilo. Não é, Paulo? Olha para nós, tem céu, salva essa vida. Tanto o indivíduo quanto a humanidade passa por uma série de crises. Alguns que dizem assim, tire o S, não é? Fica CRI. Criar mudanças, tudo bem, mas o que eu vou fazer com isso? Como é que eu crio isso? É isso que nós estamos tentando trazer agora. Porque todo mundo fala que sair de crise, sair do caos, tem que mudar, tem que mudar. Como que eu vou mudar? Se eu acho que quem vai resolver o meu problema é a saída da Dilma. Não é verdade? Eu falo que nós somos tão... Eu lembro do Evangelho nessas horas. Hipócritas, filho de víboras, disse Jesus aos discípulos. Porque no meio da eleição, estava meio a meio. Agora eu estou reclamando. Não é verdade? Então nós temos 50% e 50% que é tudo igual. Não fez mudança nenhuma. Então, se não promoveu a mudança, não tem como fazer algo, não tem como sair da crise. Se você não promover a mudança, o que você falou aí? É, né? Fala alto, Fala alto. Então, a crise é como nós falamos no momento, ela acontece aqui dentro, ali fora e fora aqui dentro, o tempo inteiro. E nós vamos passar por uma série dessas crises. Tem uma charge que eu tenho visto muita gente compartilhando nesses últimos tempos, que tem a ver com isso, que no primeiro quadrinho tem alguém no falante falando assim, quem quer mudanças? E um tanto de gente com a mão levantada. E o segundo quadrinho é assim, quem quer mudar? Tem ninguém com a mão levantada. Simboliza para nós esse processo, tá vendo? Então, olha só, diante de uma crise, nós sabemos alguns passos que podemos compreender isso. Diante de uma crise, quando eu observo, eu estou em crise, isso não está bom, isso não é o que eu esperava para mim, não é o que eu desejo para mim. Algo aconteceu e eu preciso encontrar a verdade. Primeira coisa que eu preciso trabalhar é o que mesmo que está acontecendo de verdade. E nesse momento eu vou precisar de ajuda externa. Porque se eu contar a minha verdade, Firmiano contar a dele e eu contar a minha, nós vamos ter partes da verdade. De qualquer forma, vamos estar em parte. Nunca vamos tê-la por completo. Mas, se eu tenho uma dificuldade, eu preciso ir atrás da verdade. Preciso de ajuda. Para tirar os véus da ilusão que eu pus. Não falei que eu escondi todos os lances que aconteceram antes da crise? E se eu quiser buscar a verdade, muitas vezes sozinha, eu continuo com os véus. Por isso é que muitas vezes nós não saímos das crises. Nós apenas adiamos, encobrimos e ela volta um pouco mais avantajada. Compreenderam? Por exemplo, vamos pensar na crise política. Vocês já perceberam que a verdade é um chiclete sem açúcar que passa na boca de todo mundo? Mas ninguém até
agora disse, o que aconteceu foi isso, isso e isso, nesse processo lá do Lava Jato. Alguém falou? Vai passando, tem gente que está ali, tem gente que está ali, um fala uma coisa, outro fala outra. Mas a verdade, de forma compreensível para nós, ninguém trouxe ainda. Então não há como sair da crise. Se você tem uma crise, se o seu relacionamento, se sua vida, se seu trabalho, se seu interior está te dizendo que não está bom, sai em busca primeiro da verdade. Porque dela você vai chegar à sua. Essa é a que ninguém quer. Porque aí eu vou, através da verdade, reconhecer a minha parte de responsabilidade naquilo que eu estou vivendo. Se eu também não der esse passo, se eu não reconheço a minha parte de responsabilidade e acho que está com o outro, não tem solução para mim. Não saio da crise. De novo, eu adio, camuflo e deixo ela crescer um pouco para ela voltar de forma mais brusca na minha vida e eu acordar. Entenderam? Então, um relacionamento que entra em crise e a verdade não é encontrada, a autorresponsabilidade não é aceita, não tem solução. Fica claro? Porque se eu compreendo minha crise, estou num momento de crise, está chato, está ruim, está difícil para mim, não caminha, não desenvolve, estou insistindo, faz tempo que eu queria uma coisa e nunca acontece, eu preciso ir atrás. Então o que é mesmo que acontece? O que é isso que está acontecendo comigo? O que eu estou fazendo para que não aconteça? Qual que é a minha parte de responsabilidade? O que eu faço para que realmente não mude nada? Aí eu posso encontrar dentro da crise o que é verdadeiro, assumir a minha parte de responsabilidade e aí eu posso mudar. Porque agora eu conheço o que acontece, eu estou passando pelo processo, conheço o que acontece, assumo o meu compromisso comigo mesma e defino quais são os primeiros passos de minha mudança. Também não posso sair do vermelho para o amarelo. Eu vou caminhando passo a passo para chegar numa boa solução para mim. Compreendem? Por isso é que os nossos processos de mudança não dão certo. Mesmo aqui do ponto de vista espiritual. Recebo a minha orientação espiritual e nela está escrito para mim sugestões. Sugestões de como sair da crise. E eu olho aquilo, já sei. Já sei. O Espírito até foi verdadeiro comigo. Até me mostrou o que eu precisava. Ou parte do que eu precisava. Porque também não se mostra tudo de uma vez. Os primeiros passos da verdade que eu precisava. Já posso olhar alguma coisa. Eu disse, agora vai depender se eu vou ter tempo para fazer isso. Quer um exemplo? Só um minutinho, Lázaro. Quer um exemplo disso? Ele diz, frequente as reuniões de tratamento espiritual. Quando der, eu venho. Eu estou responsável pela minha crise? Não. Ainda não. Vou ao médico, ele diz, faça isso, isso e isso. Eu falo, é verdade. Se eu fizer isso, isso e isso, com responsabilidade, pode haver mudança. Se eu não fizer, não tem. Espera só um pouquinho. Fala, Lázaro. Nós viemos aqui na consulta com o irmão Dias. Aí ele fala assim, como está a sua refeição? Você está comendo coisa saudável? Ou demais? Como tudo que é saudável. Para mim. Do corpo. Aí ele fala assim para o espírito.
Você leu o Evangelho? Você reza quantas vezes? Você reza de manhã, você reza de noite, você agradece a Deus. Ah, isso eu não faço. Então ele não mudou. Porque ele não fez, ele não deu o que o Espírito precisava. E nós somos Espírito. E para mudar, nós temos que mudar o nosso Espírito. Pois, gente, a coisa é tão delicada em cada um de nós, porque diante de uma crise, encontrar a verdade já é um bom passo. Por isso que a gente precisa de ajuda. Porque eu dou todas as razões para a crise, principalmente as que não me levam à autorresponsabilidade. E aí não tem mudança de jeito nenhum. Você acabou de responder, porque na verdade, para acessar a verdade, é praticamente uma regra que eu preciso de ajuda de terceiro. O Guido Pessoa diz que não há autoconhecimento, nem autotransformação sem ajuda. Você sabe por quê? Quem comanda a minha vontade? Se você responder, quem que é? Que parte sua comanda a sua vontade? Conheço gente que fala assim, olha, eu tô assim, assim, assado, Lena, mas eu não tenho tempo de ir aí. Não tem tempo para ir fazer terapia. Então, o que você me sugere? Pozinho de O piripim. que você sugeriria para ele? Pozinho de piripim. Hã? Pozinho de piripim. Pozinho do sim. Tem na farmácia, na Magui também tem. Resolve na hora. Vocês já conhecem o pozinho do sim? Na papel e tudo também tem pozinho do sim. Não tem, Fabiana? Um potinho de pozinho do sim. Quer dizer, toda a minha vontade, sim. Toda a minha vontade, sim. Toda a minha vontade, sim. Daqui a pouco eu estou em? Sem dúvida. Lorena, eu lembrei de um texto que eu dei muitos anos na faculdade, que chamava Cuidar de Si. E Foucault vai falar como que os gregos pensavam esse cuidado. E era sempre se aconselhando com pessoas mais velhas, mais sábias. Tinha sempre que ter uma outra pessoa para que pudesse escutar e ter esse retorno. Geralmente, quem orienta uma crise é quem já se habilitou a passar por elas. É quem já fez aquela quebra de barreiras que a gente mostrou, é quem já fez mudanças na própria vida usando essa metodologia. Essa pessoa é um bom orientador para conduzir o meu processo de mudança. E essa pessoa pode ser um amigo, pode ser um profissional, Pode ser qualquer pessoa, pode ser sua avó, grande sabedoria dos anciões. Pode ser uma pessoa que você nem conheça, que de repente te diga alguma coisa. Só, gente, que autotransformação não é um negócio que acontece com uma frase legal, um livro de ajuda. É um processo que acontece todos os instantes da nossa vida. Quem não se prontifica a se responsabilizar pelo próprio desenvolvimento pessoal, pelo próprio crescimento pessoal, não está responsável de si. Quando eu não estou responsável de mim, eu não passo por processos de mudança e aí eu fico estagnado até achar um ponto de crise. Compreenderam isso? Aí eu fico parado, estável, estático. Minha vida não flui, não acontece como eu gostaria que fosse. Eu estava dando, a Fátima é quem me ajuda a fazer os PowerPoints. Só, gente, que eu tenho que dar a aula toda para ela, o estudo todo, para ela resolver fazer o PowerPoint para mim. Mas eu estava lendo aqui, e depois disso, o que acontece? Ô, Lena, isso assim, não é verdade? Que bom, se chegar aqui fica melhor. Que bom. Aí ela tem que entender tudo. Fui dar aula em pessoa que ela sabia mais da aula do que eu. Por telefone, né? Então, esse processo de mudança, ele só vai ocorrer quando as coisas estiverem se movimentando dentro de mim. Eu ia dar um exemplo. Eu tenho uma amiga que aos 60 e poucos anos, ela disse que ainda espera se casar. E encontrar uma pessoa, do ano passado para cá, ela andou meio que desistindo.
pessoa da autorresponsabilidade, mexeu bastante nas bases e ela andou desistindo. Primeira letra do nome dela, Helena? Deu? Se eu quisesse me casar, eu já tinha arrumado parceiro. Fala que não! Você não é doido! Olha lá, aqui diz ali, ó. Cedi a Bruna esse final de semana. Foi, Paulo? Perdeu. Você bem que você me impressionou, falou, Leandro, se você não quiser, eu vou ficar com a Bruna. Ô, meu filho. Então ela andou desistindo. Mas veja bem, acontece que a crise é a falta da relação amorosa. Qual que é a verdade? Que está no coração dessa pessoa. Eu tenho uma vida tranquila, me dividir com o outro, tolerar o outro, as manias do outro, o cheiro do outro, as desordens do outro, as confusões do outro, a beleza do outro, a postura elegante do outro. Eu vou morrer de ciúme. Tudo isso com responsabilidade, vai ficar difícil colocar uma pessoa na minha vida. Aí, acontece de aparecer alguém? Claro que não. Aqui, olha, aqui já é a parede que me separa da realidade. Então eu não posso conviver, não consigo fazer parceria com alguém. Compreenderam? Bacana demais. Você quer ser aceito, mas não quer aceitar. Não quero ter trabalho, gente. Não quero mínimo esforço. Não quero compromisso. Não quero ter que fazer lanchinho, jantar. E com amor é mais caro, né? Muito mais. Sou a minha história, né, André? Agora tem uma coisa, Rodrigo. No trabalho de acompanhamento às crises pessoais, é preciso um equilíbrio entre dar ajuda ou movimentar-se com cautela. Falei que a gente precisava de ajuda? Que tipo de ajuda no trabalho do acompanhamento das crises pessoais? Se a gente pôr isso no governo, estou colocando lá no mapa para vocês fazerem a mesma dimensão. O que acontece aqui acontece no caminho todo, de lá para cá e daqui para lá. O movimento é o mesmo. Mas nas crises pessoais é preciso um equilíbrio entre dar ajuda ou movimentar-se com cautela. Que equilíbrio é esse? Como é que eu sei a hora de ajudar e a hora de afastar? A hora de... E a Marlis, que é uma pessoa que eu gosto muito lá da constelação, né? Ela diz que terapia não é mais uma relação de ajuda, como nós aprendemos. Terapia hoje é um processo de quê, Solange? Hã? De sustentação. Eu só sustento. Sustento o seu movimento de busca de melhorar-se, de autorresponsabilidade, de investimento em encontrar a verdade dentro de você, sobre você. Compreende? Porque senão eu posso dizer que foi, a responsabilidade é sua, se caso... Não, você vai ver aqui atrás, na frente, olha só. Então, o equilíbrio entre que tipo de sustentação eu vou dar. Compreende? Para o acompanhante não ficar preso a indecisões das correntes contraditórias, é oportuno soltar-se, fluir junto com o outro, focando os canais interiores e solicitando a orientação da vontade divina, vontade de Deus para mim. Então, quando eu acompanho alguém numa crise, eu não posso ficar preso às indecisões das correntes contrárias. Corrente contrária, quem está em crise, está achando que vai sair dela? Não. Ou está
achando que ele vai sair ilusoriamente, isso também acontece, hein, gente? Tem gente que entra em crise e fala, não, amanhã é outro dia, Scarlett O'Hara, e o vento levou. Vocês lembram? Aquele furacão, aquela tragédia toda, e ela diz, o amor vai embora, a fazenda está destruída, e ela fala assim, amanhã é outro dia. Também tem essa postura, que sugere a vocês que tipo de sentimento? Negação, né? Arrogância. Arrogância. Olha, não tem problema algum. Eu, amanhã, serei outra pessoa. Acabou a crise. Aí passa um tempinho, ela vem, crise ao quadrado. Não adiantou, porque eu levantei mais o nariz. Daí a pouco vem crise ao... Dessa vez na 8ª potência. Porque eu sou durona. Até que a crise se instala. E quando ela se instala, as correntes contraditórias, gente, é muito. O Gui usa essa expressão para falar das concepções errôneas, das ilusões, de Maia dançando para mim, achando que as coisas vão ser do jeitinho que eu quiser e a crise vai passar. Eu estava contando para os meninos quando eu vim para o estudo, que uma pessoa que eu atendo falou assim, Léo, eu estou precisando daqueles negócios que você faz, que eu me sinto super bem, e você já fez comigo umas 2 vezes. Porque eu estava querendo dar um... Como é que chama aquela palavra que vocês usam? Isso. Eu não sou muito do inglês. Isso aí. Eu estou precisando dar um salto na minha vida, e você podia fazer isso para mim. Eu falei, não posso. Como assim? Aí ela já veio de frente, né? E falou, então a terapia não vai me adiantar muita coisa. Eu falei, é verdade. A terapia é um processo de suporte para que você invista em você mesma com responsabilidade, dignidade, com esforço, trabalho incessante. Alguém aqui já empreendeu esforços em autoconhecimento? Dá trabalho demais. A gente fica às vezes inspiradão, com tanta coisa na cabeça. E isso ocupada de mim. E se eu me ocupar então de coisas que não são minhas? Compreende? Então, focando nos canais interiores e buscando orientação do alto, gente, porque nós, de nós mesmos, nem sempre achamos a solução adequada. Em outras ocasiões, basta ficar ali do lado, com amor, prece e companheirismo. Até ficar do lado tem qualidade. A qualidade de você apoiar, sustentar uma pessoa é através do amor a ela, da prece e do companheirismo. Olha o que ele fala depois. Então, de novo, eu pus essa busca, pus esse slide outra vez para a gente entender. Crise, verdade. Como é que auxilia alguém amorosamente a buscar a verdade dele? Como é que eu ensino, como é que eu transmito para você que você deve trabalhar a sua autorresponsabilidade? E como que eu digo para você que só depois disso tudo é que você vai achar mudança? Não existe regras nenhuma. O que faz com que a Lili crie recursos e saia da crise que ela está vivendo hoje é muito diferente da sua, de todos nós. E daqui a pouco ela vai entrar novamente no ciclo de crise, porque é o ciclo de crise que faz a transformação. E ela vai se habilitando de tal forma a passar por esses processos, que daqui a pouco, a crise que antigamente jogava ela no chão, deixa ela de 4. A crise que deixava de 4, deixa ela ajoelhada. A crise que deixava ela ajoelhada, deixa ela curvada. Até um dia que ela passa pela crise e olha, é verdade, eu estou vivendo essa mudança, agora eu já sei que eu vou precisar encontrar o que é que está me levando a isso,
como que eu vou me responsabilizar pela minha parte, e aí eu posso traçar os primeiros passos de mudança. Compreendeu? Apenas a conexão intuitiva será válida, porque a intuição vem da alma e é confiável. E isso virá através da prece. Conexão com o alto.